Pessoal, dia 27 de setembro é o dia de conscientização da doença de Huntington. E sempre durante esse período eu tento trazer alguma informação sobre essa rara doença por aqui. Nos vídeos anteriores, a gente comentou que a doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa, hereditária, autossômica dominante, rara. E ela se caracteriza por uma tríade clínica que é formada por alterações de transtornos do movimento neurológicas, alterações cognitivas, como síndromes demenciais, e alterações comportamentais, como ansiedade, depressão e até psicose. Hoje eu queria trazer para vocês 4 mitos e verdades sobre a doença de Huntington. O primeiro mito, gente, é que existe uma idade certa para o início dos sintomas. Isso não é verdade. É bem verdade, contudo, que na média os sintomas de distúrbios do movimento, sobretudo a coreia, que é quando a gente passa a classificar a doença de Huntington como a doença de Huntington manifesta, na média ela surge por volta dos 45 anos. Isso é verdade. Mas o que a gente sabe também é que a doença de Huntington, ela se caracteriza por um amplo espectro de possibilidades de início dos sintomas. Então é possível que a doença de Huntington se inicie muito cedo. Estudos mostram que pode se iniciar até com 2 anos de idade. E nesses casos, abaixo dos 20 anos, a gente chama de doença de Huntington juvenil e até muito tarde, acima dos 90 anos de idade. Então, isso é bem importante para a gente não subdiagnosticar a doença e também para a gente considerar a doença de Huntington como uma hipótese diagnóstica em casos de coreia de início tardio, na senilidade, mesmo sem história familiar, sobretudo se hipóteses como, por exemplo, de doenças paraneoplásicas, metabólicas e vasculares, entre outras, tenham sido excluídas. Então a gente tem que pensar em Huntington nesse amplo espectro de idade. Segundo mito, pessoal, é que a doença de Huntington, ela sempre se caracteriza por coreia, como transtornos do movimento. Isso não é verdade. A doença de Huntington, embora ela se caracterize com a coreia e ela seja a principal causa de coreia hereditária de início do adulto, nem sempre o transtorno do movimento que se apresenta é com coreia. Por exemplo, casos de Huntington juvenil, que são aqueles casos, como eu já falei, de doença de Huntington abaixo dos 20 anos, muitas vezes se caracteriza por um quadro de parkinsonismo dentro dos transtornos do movimento, com rigidez, com lentidão, com bradicinesia, com distonia associada. Existem também casos de doença de Huntington que se iniciam quadros de ataxia cerebelar. E por isso é muito importante a gente reconhecer isso para não subdiagnosticar a doença e não deixar de considerar Huntington dentre as hipóteses. O terceiro mito, pessoal, é que sempre existe história familiar. Então, embora a história familiar seja comum, até porque é um quadro hereditário autossômico dominante com alta penetrância, nem sempre há história familiar nos casos de doença de Huntington. Existem estudos que mostram que de 9 até 14% dos quadros não tem história familiar. E as causas para isso são casos de adoção ou paternidade duvidosa, casos em que os quadros de doença de Huntington na família não foram diagnosticados e casos que a gente chama de mutações de novo, em que aquela pessoa ela é a primeira da linhagem familiar a apresentar a doença de Huntington. E o quarto mito, pessoal, um mito muito importante, é que não há tratamento para a doença de Huntington. Veja bem, não há cura para a doença de Huntington. Isso é verdade. Porém, o que a gente vê é que quadros de doença de Huntington que são tratados de forma eficaz, tanto nos transtornos do movimento, quando você faz medicações apropriadas para melhorar a coreia e os outros transtornos do movimento. Quando a gente faz medicações sintomáticas apropriadas para os transtornos neuropsiquiátricos, a gente percebe que a qualidade de vida dos pacientes melhora muito. Então, portanto, há tratamento, um tratamento sintomático, sobretudo associado a uma boa reabilitação. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários.